Efésios 4, versículo 25 em diante, diz-nos assim a palavra do Senhor. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Paulo, ele começou a partir do capítulo 4, a segunda parte de sua carta aos Efésios. A gente pode dividir a carta aos Efésios e a carta de Paulo aos Romanos como cartas em duas sessões. Primeiro, Paulo nos apresenta a sessão teórica e depois ele traz toda a parte prática. A nossa vida é construída sobre teologia. Ou nós somos bons teólogos ou maus teólogos. Todos nós somos teólogos. A pergunta é, que tipo de teólogo eu sou? Há pessoas que dizem, eu não gosto de teologia, eu não gosto de estudar a respeito de doutrina. Muito provavelmente a vida dessa pessoa evidenciará práticas muito rasas, muito superficiais a respeito da vontade de Deus. Toda boa teologia incrustada em nosso coração produzirá um estilo de viver próspero. Paulo, nessa parte 4, capítulo 4 de Efésios em diante, ele começa já a sua parte prática, a aplicação de toda a teologia. É por isso que você pode notar no versículo 25, que ele começa já com a sua conclusão. Por isso, é conclusão de todos os capítulos anteriores. Porque vocês foram amados na eternidade, foram retirados do domínio do príncipe da potestade do ar, porque a graça de Deus em Cristo alcançou vocês, porque o muro de separação que dividia vocês de Deus foi quebrado, porque vocês foram reaproximados de Deus, porque vocês receberam dons extraordinários de Deus para servirem uns aos outros e ajudarem na edificação da igreja, porque nada poderá separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, como conclusão de toda a teologia de Paulo, ele apresenta 4 verdades, e ele divide essas verdades em: deixe a mentira, irai-vos e não pequeis, aquele que furtava não furte mais, e não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Paulo apresenta a verdade numa perspectiva negativa, e depois ele traz a perspectiva positiva. São 4 pontos aqui, e nós caminharemos rapidamente sobre cada um desses pontos. O primeiro deles está no versículo 25. Como consequência de terem sido salvos por Deus, deixe a mentira. E mentira aqui não é simplesmente você enganar alguém. A gente mente quando nós omitimos a verdade. Nós mentimos quando nós deveríamos falar e nos calamos. Nós mentimos quando nós presenciamos a prática do mal, da negligência, e nós nos omitimos de intervir para o bem daquela situação. Nós mentimos quando queremos ficar bem na fita. Queremos agir politicamente correto, sem nos comprometer com ninguém. Nós mentimos quando nós percebemos a injustiça acontecendo e negligenciamos o nosso papel em intervir naquela situação. A mentira pode assumir vários rostos, mas sempre é mentira. E as Escrituras dizem que mentira é algo extremamente danoso, porque o pai da mentira é o próprio diabo. O primeiro engano dos nossos pais no jardim, Adão e Eva, vieram através da mentira do adversário. A mentira sempre termina em destruição, miséria e morte. A mentira destrói a confiança nos relacionamentos. Jamais, jamais a mentira é bem aceita. Não há uma cláusula de exceção que justifique a mentira. Ainda quando
tentemos justificar a nossa mentira, na verdade de que ela pode gerar uma consequência positiva, ela sempre será mentira. E Deus é um Deus da verdade. Deus é o Deus da autenticidade. Deus é o Deus que chega, coloca o dedo na ferida e mostra os fatos. Paulo apresenta o primeiro argumento negativo. Não permita que a mentira seja algo presente em sua vida. E a mentira apresenta um outro aspecto, através inclusive da nossa palavra. Jesus diz: seja o seu sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. A mentira se manifesta através da nossa palavra dada, no cumprimento de horários, e a gente não honra os compromissos. A mentira se manifesta quando nós nos expomos a prazos e não justificamos o não cumprimento desses prazos e negligenciamos, desrespeitando a outra pessoa quando esse prazo não é cumprido. Há várias formas como a mentira pode se manifestar. A gente vive numa cultura que tolera a mentira. É o jeitinho brasileiro. Compramos um carro e conversamos ali no corredor com o vendedor, coloca na nota um valor mais baixo para eu não pagar tanto imposto. Ah, vamos negociar isso aqui, mascar um pouco esse dado aqui. Mentira. Paulo olha para o povo resgatado por Deus e diz, deixando a mentira, e agora ele traz o argumento positivo. Fale cada um a verdade com o seu próximo. E ele explica a necessidade de falarmos a verdade, porque somos membros uns dos outros. Não há nada mais destruidor para a manutenção dos relacionamentos que uma vida com pouca autenticidade, com omissão e com a prática da mentira. Nada quebra mais a confiança do que alguém em quem nós não podemos confiar. Alguém que dá a palavra e continuamente não honra seus compromissos. Em segundo lugar, no versículo 26, Paulo diz de maneira negativa: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Essa ira aqui de Paulo é uma ira santa. Conectada ao versículo anterior, o que Paulo quer dizer é que os crentes precisam se indignar mais diante da injustiça, diante da mentira, diante do engano, diante da calúnia, diante da difamação. Os crentes precisam se irar mais, ter aquela indignação justa, indignação santa, quando a opressão é realizada, quando o mal é feito sobre alguém. Mas Paulo diz: irai-vos e não pequeis, porque há uma maneira de você semear uma ira justa, mas há uma maneira de você desenvolver uma ira injusta. Quando é que a ira se torna um pecado em nossas vidas? Paulo explica: não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ideia de Paulo aqui é o calor do sol no período mais quente do dia, o sol alto, com aquele calor insuportável sobre sua cabeça. Essa é a ira que não produz a justiça de Deus. É o homem ou a mulher explosivos. É o homem e a mulher que não resolvem os seus problemas com as pessoas do jeito certo, da maneira certa, no tom de voz certa, com o equilíbrio correto. E aí alimenta amargura, alimenta ressentimento, alimenta dissensão entre pessoas. É a ira transformada em pecado. Não resolveu os problemas do jeito certo, no momento certo, com a pessoa certa. Deixou passar uma noite, deixou passar 2 noites, deixou passar uma semana, a amargura começa a ser alimentada no coração, deixa de resolver com quem tinha que resolver, a pessoa que mentiu contra, a pessoa que fez algo contra, e aquela situação se torna um transtorno em seu coração. Daí, a ira dá lugar ao pecado. E o pecado consumado, Paulo diz, dá lugar ao diabo. Versículo 28, Paulo segue dizendo: aquele que furtava, não furte mais. No primeiro século, era muito comum a cultura do furto. Paulo vivia numa cultura marcada por muitos problemas morais. Era o problema de uma sexualidade permissiva, divórcio permissivo, a homossexualidade ou homoafetividade, uma prática cultural assimilada, e quando a moralidade de uma nação é diluída,
outras práticas entram de maneira muito natural. O roubo, por exemplo. Talvez você diga, pastor, eu quero trabalhar. Eu vivo num país onde não tem emprego. Mas Paulo está tratando de um problema muito comum em várias culturas e em especial na nossa. Um país pobre, de pessoas no desejo de melhorarem as suas vidas, não querem pagar o preço de um trabalho árduo e por isso começam a entrar no expediente do furto. São mentiras pequenas associadas a roubos pequenos. Começa com um lápis no seu trabalho, a impressão de trabalhos de faculdade, de trabalhos escolares em seu ambiente de trabalho, sem antes ter sido honesto com o patrão, com o superior sobre você. São pequenas coisas que se configuram mentira. Paulo diz, aquele que furtava não furte mais, antes, e aí ele traz o argumento positivo, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, e veja que propósito excelente do trabalho, para que tenha com que acudir ao necessitado. Esse é o propósito maior do trabalho marcado pelas Escrituras. Normalmente, nós estimulamos os nossos filhos a fazerem os melhores cursos, serem os melhores alunos, conseguirem os melhores postos de trabalho, terem os melhores salários, para quê? Para terem uma casa boa, um carro bom, um casamento bom, uma roupa boa e viagens caras. É difícil você chegar na geração egoísta dos nossos jovens e perceber essa cosmovisão bíblica. Deus, eu quero um trabalho digno, que me dê uma remuneração muito boa, porque eu quero ajudar os pobres. Eu quero, através do meu trabalho, socorrer quem tem necessidade. Essa é a visão de um redimido a respeito do trabalho. O trabalho provê bênção sobre a minha mesa, traz dignidade para a minha família, mas ele tem um propósito muito maior. Deus quer me usar como um agente que alivia a dor de tantos que estão ao meu redor. É uma visão de alguém resgatado pela Trindade, que o amou na eternidade, que quebrou o muro de separação entre ele e Deus, que o inseriu à igreja dos santos, a igreja dos salvos na eternidade. É a visão de alguém que recebeu dons do Espírito que nele habita, e agora ele usa esses dons para a edificação da igreja. E um dos dons usados, que deveria ser por todos os cristãos, é a prática da compaixão pródiga. O meu trabalho é um trabalho missional. Eu trabalho para suprir minhas necessidades e abençoar pessoas que são carentes. Depois, no verso 29, Paulo diz, de maneira negativa, mais uma vez, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E palavra torpe aqui pode ser traduzida por tudo aquilo que é impuro, tudo que é sujo, tudo que fere, tudo que maltrata, tudo que faz mal. Não necessariamente diz respeito a uma conotação sexual, é tudo que é impuro. Paulo vai dizer aqui, olha, saia dos vossos lábios unicamente as palavras que forem boas para edificação, e há momentos em que eu não devo falar. Entre vírgulas ele diz, conforme houver necessidade, e que ao falar, sua palavra transmita graça aos que ouvem. O argumento principal de Paulo é, dentro desse contexto maior, não fale mentiras, não espalhe calúnias, não macule o nome, a reputação, a honra de alguém para outras pessoas. E aí você pode inserir, não compartilhe vídeos e imagens impróprios, não participe do riso, de piadas que semeiam a humilhação da dignidade da mulher. Não participe de chats na internet, de grupos de conversa na internet, onde você vai precisar mentir a respeito de sua identidade, precisar mentir a respeito do fato de que é casado, precisar mentir a respeito do fato de que
anda com Deus e teme o seu nome? Não participe de nada disso. Saia dos vossos lábios somente palavras que forem para edificação, que transmita graça. Paulo está nos convocando como cidadãos remidos para viver a prática de uma boa teologia enraizada no coração. E a prática de uma boa teologia enraizada no coração é: alguém está desanimado, eu vou até aquela pessoa com uma palavra de ânimo. Alguém está se sentindo culpado por um pecado que massacra, eu vou até aquela pessoa e lhe estendo a mão de cura, a estimulo a ir para a fonte da vida e receber perdão, e ao receber perdão, lavar-se de culpa, de remorso, parar de carregar esse cadáver da culpa em seus ombros e em seu coração. Palavras de graça significa eu ver alguém marcado pela falência, marcado pela perda da família, marcado por sofrimento, fruto de dores e problemas que vêm há anos, e eu me faço presente à vida daquela pessoa, com uma palavra de conforto, de misericórdia. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente, conforme houver necessidade, a que servir para a edificação e transmita graça aos que a ouvem. Por que Paulo traz esses 4 comportamentos? O primeiro deles é: deixa a mentira, fale a verdade, somos membros uns dos outros. O segundo é: desenvolva uma indignação justa, mas cuidado, porque a sua ira, se não tratada, pode se tornar amargura, rancor, ódio, ressentimento. O diabo pode encontrar morada e pode destruir muita coisa em tua vida. Por que Paulo diz no versículo 28, aquele que roubava, agora não vai roubar mais, trabalhará com honestidade, com dedicação, a fim de ajudar quem precisa? E por que Paulo, em último lugar, nos fala no versículo 29, a respeito das nossas palavras, do nosso jeito de falar? Simples, porque na eternidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos amou. Na eternidade, Deus nos escolheu como seus filhos. O Filho, Jesus Cristo, determinou que morreria por todos os nossos pecados, nos resgataria, oferecia um sacrifício perfeito. Na eternidade, o Espírito Santo determinou ao Pai e ao Filho que moraria em nós, convencendo-nos da justiça, do pecado e do juízo. Seria o selo, a presença de Deus habitando em nós, até o dia do retorno de Cristo ou do nosso encontro com Ele. Na eternidade, Deus nos marcou como seu povo. Deus anulou o efeito do domínio do diabo sobre nós, destruiu o efeito dos valores do mundo que tinham suas garras enfiadas em nosso coração. Deus arrancou tudo isso. Deus lidou com a nossa natureza rebelde contra Ele, inimiga dEle, antagônica, refratária, odiosa de Deus. E Deus pôs em nós inclinações celestiais, sonhos por Ele, desejos de conhecê-lo verdadeiramente. Deus quebrou o muro de separação que nos separava dEle e do restante de seu povo. Deus nos inseriu à família da aliança, nos tornou seus filhos, de criaturas, agora feitos filhos. Deus nos enviou seu Espírito que é santo, e com o seu Espírito nos deu dons, dom de misericórdia, dom de compaixão, dom de hospitalidade, dom de ensino, dom de canto, dom de música, dom de serviço. São tantos e tantos e tantos dons, por tudo que Deus fez. Paulo diz: por isso, abomine a mentira. Por isso, tenha indignação justa, mas não permita que em seu coração se aloje o rancor, a amargura, o ódio, o ressentimento. Por isso, se você era preguiçoso, queria um ganho fácil, trabalhe disciplinadamente com as próprias mãos e enxergue um objetivo muito maior.
ser um homem e uma mulher que exerce compaixão para outros, como Deus exerce compaixão com a sua vida. E por isso, que da vossa boca saiam palavras para a cura, para o consolo, para a edificação, para o levantamento de caídos, para a orientação dos perdidos. Por isso, vivam assim. Antes erais trevas, agora sois luz no Senhor. Perceba que todos nós somos teólogos. Só há uma divisão: ou nós somos bons teólogos ou maus teólogos. Maus teólogos terão péssimo jeito de viver. Bons teólogos, com o coração aberto para se conformar à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, desenvolverão uma boa vida. É por isso que, mais que urgente, é necessário o povo de Deus conhecer as Escrituras de maneira clara. É imprescindível que eu e você nos apoderemos das verdades bíblicas, a fim de vivê-las, porque vivendo-as, nós seremos transformados e as pessoas ao nosso redor receberão o impacto de nossa vida, que é edificada sobre uma boa teologia, porque Deus fez tudo o que fez por vocês, porque vocês são cidadãos do alto. Vivam sem a mentira, falando a verdade, custe o que custar. E aqui a gente toca num aspecto da nossa cultura que é muito delicado. A gente não gosta de ouvir a verdade, porque a gente se magoa fácil demais. Como já dizia um antigo professor holandês de um seminário no Brasil, ele, por ter uma cultura muito autêntica, dizia que o holandês usa sapatilhas de madeira e o dedo do brasileiro é comprido demais. Qualquer coisinha machuca o dedo do brasileiro e o brasileiro se magoa demais, porque prefere uma relação superficial do que alguém chegar e falar a verdade em amor. Quando alguém fala a verdade em amor, se magoa, se entristece, se ira, começa a difamação, o ressentimento, a mágoa. Fale a verdade em amor, abomine a mentira, resolva os seus problemas com as pessoas que tiver que resolver, olhando nos olhos, sem ira, com a justa indignação pelo mal. Não se torne cúmplice da maldade dos outros. O fato de você se calar quando alguém está sendo prejudicado e você tem certeza de que aquela pessoa está sendo prejudicada, mas para não criar constrangimento nas relações você se cala, isso é a prática da mentira, porque você foi feito cidadão da eternidade. Fale a verdade, desenvolva a ira justa, não dê lugar à amargura, ao ressentimento, à cólera, à difamação, à calúnia. Por ser um cidadão do novo céu e da nova terra, trabalhe com fidelidade, respeite o sétimo dia, o dia do descanso, desligue seu telefone, desligue a TV, curta a sua família, curta uma boa caminhada em silêncio para ouvir o que Deus tem para te falar, abra as Escrituras, desenvolva o seu coração na verdade. E por ser um cidadão do alto, não feche os seus lábios diante de tanta necessidade de palavras de cura. Enlutados que precisam ouvir palavras de consolo, enfermos que precisam ouvir palavras de orientação, desanimados que precisam ouvir palavras firmes, levanta e anda. Gente abatida pela culpa, por erros que cometeu, que precisa ouvir a respeito do perdão de Deus, que lança os nossos pecados na profundeza do mar do esquecimento e nunca mais traz aqueles pecados à tona e nem joga na nossa conta. Foram perdoados, esquecidos, lavados, pagos completamente por Jesus, porque nós somos cidadãos do novo céu e da nova terra.